Oi, pessoal, tudo bem? Já vou colocar aqui nos comentários o tema da nossa live de hoje, que é um assunto muito sério e a gente precisa falar sobre violência de gênero. Vou colocar aqui, já deixar fixado, enquanto o pessoal vai entrando. Opa, é sempre um desafio vencer as tecnologias, gente. Vamos lá, fixar comentário. Deu certo. Então, gente, hoje é live com a Babi Tomás, Bárbara Tomás, super querida. Vou já chamá-la, que eu já vi que ela entrou. Vão chamando o pessoal, vão mandando suas perguntas. Quanto mais pessoas envolvidas nesse tema, melhor. Olá! Oiê, tudo bom, querida? Tudo! E você, como é que você tá? Estamos bem, né? Estamos com saúde, a gente já tá achando tudo maravilhoso, né? Com certeza. Hoje eu acordei com uma enxaqueca e assim, tô melhor e eu tô me sentindo assim uma sobrevivente por estar conseguindo fazer essa live, assim, porque olha, foi um perrengue. Eu acho Tá que difícil, é porque assim, tem dia que eu falo que é 7-1 e tem dia que é o 7-0. Quando é 7-1, a gente tá assim, arrasando, porque pelo menos a gente conseguiu fazer um gol, entendeu? Mas tem aquele dia que é o 7-0, que aí a gente não consegue, assim, fazer nada. Então, assim, eu hoje tô pelo menos é o assim. seu dia 7-1, porque a gente fez a live, entendeu? É isso! Eu tava no 7-0, agora eu tô no 7-1. Amei essa comparação. Pois é, mas a Amei! real é que ninguém tá bem, né, amor? Ninguém Não, tá bem. Tem algumas pessoas em situações mais vulneráveis, em situações muito mais difíceis e fragilizadas que a gente, mas a real é que ninguém tá bem. Ou a pessoa está negando, né, tá naquele lugar de negação total, que aí a gente vê várias reações pipocando, né, nessa pandemia, mas a real é que não estamos bem. exato. E como você falou, né? Eu acho que assim, historicamente, toda crise ela provoca o acirramento, o agravamento das tensões sociais, né? Ou seja, os problemas que já existem na sociedade. Eu acho que, como todo conflito, a principal face é a violência. E Sim, em uma sociedade extremamente desigual, a gente sabe que essa face da violência se recai sobre as mulheres, sobre os negros. Então, a gente tem visto aí nos últimos dias, semanas e meses o agravamento tanto da violência doméstica contra as mulheres, que é o tema da nossa live de hoje, mas também da violência de Estado, da violência policial contra a população negra, contra homens, crianças, negros e negras, né? Então, a gente tem visto aí esse acirramento dessas tensões e assim, a gente precisa falar sobre isso, né? sim, sim, muito importante. Obrigada pelo convite, inclusive. Obrigada também a todo mundo que está participando aqui com a gente. Aproveitem, compartilhem, que é muito importante para a nossa live subir também, compartilhar, colocar dedinho aqui no coração, ó, só com o dedo aí nesse coração para a gente ficar melhor ranqueada lá, para que mais pessoas consigam ver. Com certeza. Eu sempre falo que os conteúdos da live são super aproveitados porque a gente publica no GTV, a gente grava o áudio para podcast, a gente solta pílulas, enfim, o pessoal vai acompanhar, até quem não conseguir, mas chamem a galera para participar desse bate-papo ao vivo, que eu acho que quanto mais pessoas, melhor. E assim, todo mundo, mulheres, homens, família inteira mesmo, né? Porque a gente precisa Sim, quebrar esse tabu. E, Babi, primeiro também queria te agradecer muito por ter aceitado esse convite. Acompanho o seu trabalho, uma super ativista, tem falado sobre a questão do feminismo, dos direitos das mulheres há muito tempo, assim, uma referência. Então, estou muito feliz de poder te ouvir hoje. obrigada. E vou começar a te fazer uma pergunta que eu acho que é a primeira pergunta quando a gente olha para os números alarmantes do aumento da violência contra as mulheres desde o início da quarentena. Então, Sim, tem três dados só aqui de São Paulo que eu acho muito chocantes, assim. A gente tem, só no aumento de ocorrências, né, de denúncias, um aumento de 20% desde o início da quarentena, que já é muita coisa. Quando você sim, vai para a concessão de medidas protetivas para as mulheres ficarem distantes dos agressores nesse período, tem um aumento de 31%. E o outro dado que é muito alarmante, que são as prisões em flagrante de violência doméstica, ou seja, o agressor é pego ali no ato. Teve um aumento de 50%.
Então, assim, é muito chocante. E assim, a gente sabe que os dados da violência doméstica, eles não começaram também na quarentena. Quando você pega as vítimas de feminicídio, os dados do ano passado, 2 a cada 3 foram mortas em casa. Então a gente Sim. sabe que tá difícil para todo mundo, mas para milhares de mulheres a quarentena tem significado ficar confinada com o seu agressor. E quando a gente pega esses dados, esse aumento gigantesco, acho que a primeira pergunta que a gente se faz é por que a violência tem aumentado na quarentena? Acho que quais são os principais indicativos, as principais variáveis? E eu queria começar te perguntando isso. Tá, eu acho que existem diversos fatores, né? Mas a questão é, nenhum homem se torna violento porque está em quarentena, né? Então já começa daí. Normalmente é um agressor que já demonstrava sinais, que ele já agia assim, ele já era violento, né, de alguma forma, já era um relacionamento pautado por violência, pode ser violência verbal, pode ser violência psicológica, emocional, patrimonial, né, já existe todos esses signos presentes. Mas eu acho que a gente também tem que falar que quando mexe no bolso dos homens, e eu acho que assim também teve muito desemprego, né? Muitos caras ficaram desempregados, teve também uma queda nos recursos financeiros, né? Ou um rebaixamento, isso tudo vai mexendo. Tem também essa situação de que a mulher está isolada, então existe uma percepção de controle maior por parte do agressor. Né? Ele tem o controle da situação. Em geral, são homens que já isolam a mulher dos seus familiares, dos seus amigos, né? São recursos que eles vão usando para conseguir deixar essa vítima cada vez mais isolada e fragilizada. E agora parece que é um cenário perfeito para que ele consiga colocar todas as frustrações e toda a raiva dele, né, em cima dessa mulher. Tem também o aumento de consumo do álcool e de outras drogas, né? O álcool também é droga, a gente esquece disso, né? Mas, enfim, de outras drogas ilícitas também. Acho que isso ajuda bastante, né, para que eles se sintam cada vez mais confiantes, né, para que essa violência, enfim, chegue a esse ponto, né? Então eu acho que tem esses fatores que são importantes da gente apontar. Uhum. Não, com certeza, porque é isso, não existe. Porque a quarentena tá deixando os homens mais violentos, né? Que é uma coisa assim, meio de senso comum, que às vezes você ouve e fala, gente. Não, nenhum homem passa a ficar violento porque ficou desempregado, entendeu? Isso precisa estar na constituição daquele ser, né? Por que ele se sente, de alguma forma, autorizado a olhar para mulheres, né, dessa forma como se elas fossem inferiores, como se elas não tivessem direitos, voz, direito à dignidade, à integridade delas, né? Então, isso é uma coisa que já é construída desde cedo. 70% dos homens que estão praticando esse tipo de violência, eles viram essa violência dentro da casa deles. Entendeu? Então, essa violência, ela é aprendida dentro de casa, na nossa sociedade, né? Porque a gente vê também as coisas sendo replicadas, a gente vê na TV, a gente vê em filme, em novela, né? Então, todos esses símbolos, todas essas mensagens que vão sendo passadas, né, pra gente, uma vida inteira. Então é óbvio que esse homem já se sente autorizado. E ele aprendeu isso em algum lugar. Por isso que é tão importante que hoje a nossa geração de mulheres, a gente está tendo o acesso, né, real a esse tipo de informação e o acesso real a algum tipo de ajuda. É claro que a gente também precisa munir as pessoas que estão próximas, né, que são a rede de apoio dessa mulher, de informações e de como lidar com toda essa situação. A gente também, antes da pandemia, a gente já falava sobre as delegacias da mulher, né? Que é tão importante, porque é a primeira autoridade que vai receber
né, esse relato, essa denúncia, e de como eles estão despreparados. Então, assim, você vê o despreparo, né, às vezes dentro da própria instituição, que deveria estar dando todo o acolhimento necessário para esse tipo de mulher. Então, num panorama geral, é muito. Como eu posso dizer, é quase desesperador ver o quanto nós não estamos preparados para lidar com isso, para falar sobre esse tipo de violência. Por exemplo, passou agora o Maio Laranja. Maio Laranja é sobre o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Pouquíssimo foi feito, quase nenhuma campanha conseguiu uma boa repercussão, uma boa aderência, um bom engajamento. As pessoas têm muitas dificuldades. E imagina assim, se uma mulher adulta já tem dificuldade, né, de conseguir pedir ajuda, imagina uma criança que não sabe nem o que está acontecendo com ela. Então, é bem complicado, né? Eu fiz também uma live a respeito disso, coloquei material lá no meu feed, e você vê o quanto as pessoas não querem falar sobre isso, né? O quanto é difícil. Então, eu acho que a gente tem que se equipar de uma maneira conjunta e ter vários tipos de políticas públicas e de campanhas de maneira transversal, sabe? Só que isso tem que começar, gente, desde cedo. Isso tem que começar na escola. A gente vai ficar enxugando gelo eternamente se a gente não incluir dentro das questões da escola mesmo, né? Nem dentro desse material que a gente passa, os recursos, né, para que eles reflitam sobre esses papéis de gênero e sobre como esses papéis de gênero geram essa violência, né? A mulher ela é desprovida de direitos políticos de toda uma vida, isso vem desde Roma, entendeu? Então, é muito novo que a mulher tenha ganhado um status de ser humano perante a sociedade, entendeu? A gente viu isso acontecendo no final da década de 80, né, quando a ONU realmente né, olhou para isso e reconheceu, e os países começaram a criar esses tipos de política e a reconhecer na Constituição, né, de cada país o direito igualitário, e tem em alguns países que a gente ainda nem alcançou isso. Né? Então, assim, a gente precisa entender que esse status da mulher ser um ser de direito, ser vista como um ser humano, é muito recente. E a gente vai precisar de um esforço conjunto nesse combate, né? Para que essa informação consiga chegar a todo mundo. A gente tem um problema seríssimo de inclusão digital. Então, a gente viu tantas campanhas sendo feitas, né? Que são todas muito importantes, porque a violência doméstica está em todas as classes, né? Assim, de todas as cores, de todos os jeitos. Também não são só homens que são violentos, né? Mulheres também violentam mulheres. Mulheres também violentam homens, né? Claro, uma quantidade muito menor, mas isso precisa ser um esforço conjunto de como eu vou chegar naquela mulher que não tem acesso, sabe? Que às vezes não tem celular. Como é que eu chego? Né? Quem são as pessoas? Quem são as comunidades que estão em torno dela? É a igreja? É o pastor? Entendeu? Né? Como é que chama? Os produtos cosméticos que ela vende, revende, né? A gente viu aí, por exemplo, a Avon, ações muito importantes, né? Mas, por exemplo, eles fizeram uma parceria com o Uber até, né? De que elas poderiam, enfim, denunciar e que se fosse um caso de risco, o Uber iria até elas, né? Para conseguir levá-las para um lugar seguro, para uma delegacia. Só que tem lugar que não chega Uber. Sim. Sabe? Por exemplo, aqui na minha casa, de madrugada, esquece. Eu já tive algumas vezes que eu precisei sair muito cedo de casa. Eu moro aqui na Vila Mazei, que fica próximo ao Tucuruvi, extremo norte da capital de São Paulo, né? Então, eu moro aqui desde que eu nasci. E assim, de madrugada, tarde da noite, o Uber já não vem. E eu moro numa região que ela foi urbanizada, assim. Antigamente era uma favela, mas foi tudo urbanizado. Então, ainda ok. Então, quanto mais você vai, por exemplo, Brasilândia, Sapopemba, Heliópolis, estou dando alguns exemplos das comunidades aqui de São Paulo, é isso, não tem... como que você faz esse contato?
falta internet, falta tudo, sabe? Falta um Uber que não chega, o líder comunitário, a igreja, como que você faz esse acesso, né? E eu gostei porque você já citou vários exemplos, né, de que políticas públicas que poderiam ser melhoradas, né? Por exemplo, o caso das delegacias da mulher, a gente sabe que tem um super problema de como receber as mulheres, como encaminhar e tudo mais. E também tem outro problema que muitas delas funcionam só de segunda a sexta, não são 24 horas. Gente, é muito louco. Por exemplo, o mapa do acolhimento, ele funciona muito melhor do que a própria instituição pública, entendeu? E ele é né, ele surgiu de uma iniciativa social, civil, entende? Então, assim, por que a própria Delegacia da Mulher não tem um aplicativo, sabe, uma coisa, que dê uma unidade para a gente conseguir até ter parâmetros melhores, né? Desse tipo de denúncia, de como localizar, quais são as cidades ou regiões que estão tendo mais relatos, como que a gente então pode, né? Então, a partir desse mapeamento de onde estão essas violências, então como que a gente pode gerar políticas, né? O que é forte ali? Qual que é aquela cultura local? A gente precisa entender, né? Como que a gente faz para chegar? Eu vejo assim, existe uma necessidade muito grande de aderência dos meios de comunicação massivo, né? E eu estou falando e eu acho que isso deveria ser obrigatório, que todas as emissoras, que qualquer canal de comunicação tem que reservar, sabe, assim, um espaço para que diversos tipos de campanha sejam veiculadas, entendeu? Que a gente fale sobre isso. Estou falando de rádio, seja qual for a rádio, sabe? Assim, então, isso precisa estar espalhado, pulverizado por todos os lugares para a gente conseguir acessar. E para que esses homens, sabe, eles não sintam que nada vai acontecer com eles, que ninguém está falando que eles vão passar impunes, né? A gente também precisa fortalecer. Então, por exemplo, acho que amanhã, inclusive, vai ter o lançamento de uma campanha. Deixa eu ver que eu até anotei aqui para falar com você. Legal. Do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, eles vão lançar amanhã a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Que basicamente a mulher vai até uma farmácia, porque assim, tem a farmácia, tem o supermercado, que são ainda, né, os lugares de consumo essenciais que as mulheres vão e que elas poderiam denunciar ali. Então a gente também tem que capacitar, claro, essas pessoas que estão recebendo essa denúncia, mas elas fazem um X vermelho na palma da mão, pode ser com batom, com caneta, elas fazem um X e mostra para o atendente que ela tá precisando de ajuda, entendeu? Às vezes o cara tá do lado, às vezes o cara tá no carro, sabe? Então a gente precisa conseguir pensar e ter mais estratégias de como chegar nessa mulher. Mas o problema olha só, a gente teve um caso recente, pra gente não falar que é só aquela mulher periférica e negra, é claro que elas estão muito mais expostas a isso e mais longe da ajuda, mas a gente teve o caso do empresário de Alphaville, né? A PM foi chamada para responder a essa ocorrência. Quando chegou lá, uma ocorrência de violência doméstica, vídeo dele xingando, humilhando os PMs, falando que nada ia acontecer, porque ele era de Alphaville, né? Que os caras eram uns pé-rapados que recebiam 3 mil reais por mês, ele recebia 1.000 e que nada ia acontecer com ele. Esse cara tá errado? Esse cara ele não está errado, porque é exatamente isso que aconteceu. Nada aconteceu com ele. A mulher e a filha estavam ao lado enquanto tudo isso era filmado. Chegando na delegacia, ele saiu ileso e ela ainda retirou a queixa contra ele. Então, assim, a gente vê a coisa se repetindo, a gente vê a impunidade, porque assim que o cara sai impune, acabou. Ele sabe, ele pode matar. Agora sim ele corre o risco de matar essa mulher. Você entendeu? Porque ele está se sentindo mais forte e mais potente. Nós, como sociedade, o que a gente vai fazer também por essa mulher? A gente pode arrancar ela lá de dentro? Né? A gente pode julgar uma pessoa que está sofrendo a violência doméstica? A gente não pode julgar. Porque o abusador, a primeira coisa que ele faz, né, uma das primeiras coisas que ele faz, além de ir isolando essa mulher do convívio social
e das pessoas que poderiam ajudá-la, ele também acaba com a autoestima dela. Ele acaba, essa mulher, ela está violentada de tantas e tantas formas, ela já tem tanto medo, sabe, dessa situação, ela já se sente tão pequena e tão minúscula que ela não consegue sair, né? Muitas vezes ela depende financeiramente desse cara, né? Muitas vezes, quando elas resolvem se separar, é aí que o cara mata, né? Ou é aí que ocorre a violência patrimonial e deixam né, a mulher completamente desprovida de qualquer tipo de auxílio e de ajuda. Uhum. Então, é bem sério, é bem complicado isso tudo que está acontecendo. E eu acho muito louco o quanto ou pouco se está se ouvindo a respeito disso. Não, com certeza, né? E eu tô tentando aqui fazer um compilado de todas as coisas que você colocou, porque foram muitas ideias e sugestões e colocações bacanas, né? E o Vasconcelos Word, adorei aqui o nome, ele mandou o que vocês sugerem como apoio efetivo às vítimas da violência doméstica. Então, eu vou tentar fazer uma listinha de tudo que você falou. Então, delegacias da mulher, então, elas têm que melhorar, elas têm que ser 24 horas, elas têm que atender esse fim de semana, tem que ter muito mais unidades em todo o Brasil, tem que melhorar o atendimento, então, esse é um ponto. Outra coisa, educação. Então, a gente falar sobre a questão de gênero, de desigualdade, desde cedo nas escolas. Terceira coisa, colocar esse tema para debate nos grandes veículos de comunicação, na TV, expor, educar, divulgar as campanhas e as políticas que já existem. Então, ter esse espaço garantido, entre outras coisas. E eu queria aproveitar que você mencionou uma questão que assim, é um grande... a gente vive numa sociedade que tem um sistema produtivo baseado no capital. Ou seja, né, é Sim. aquela velha frase, ter para ser. Então, a violência patrimonial, a dependência financeira de muitas mulheres ali, do homem, daquele agressor, do provedor do lar, acaba ainda submetendo ela, putz, eu dependo, não tenho o que fazer, né? Então ela não tem para onde ir. Para onde ela vai? Não tem condição. Né? É aí que entra a parte principal disso. Exatamente. E assim, eu fiz uma live, né? O pessoal fala, mas vocês fazem live sobre esses temas, vocês acham que vocês vão mudar alguma coisa? A gente vai. Eu fiz uma vai, porque a gente vai pressionar. As pessoas não entenderam ainda. As pessoas não entenderam a pressão que a gente pode fazer. Esse projeto é muito legal, que a gente tem que fazer essa pressão, que é pelo acolhimento dessas mulheres. Gente, se a gente começar a fazer pressão, a gente vê marcas mudando completamente os seus produtos, o seu tipo de comunicação. A gente vê fazer a pressão fazer cair lei, fazer cair um monte de coisa. Por que a gente acha que se a gente não pressionar, né, as cidades e os municípios não vão começar a fazer de fato para acolherem essas mulheres, né? Olha quantos hotéis a gente tem que estão vazios nessa época, por exemplo. Não, com certeza, né? A gente aqui em São Paulo tem uma política que foi aprovada de emergência, não só para mulheres vítimas de violência, mas também para moradores de rua, idosos, pessoas que não teriam condição de se manter durante esse período de pandemia para ficarem nesses hotéis. Só que ainda está muito travado, né? E na última live que eu fiz com a Antônia Pellegrino, que é uma das idealizadoras do Agora Que São Elas, ela comentou da campanha Vizinha Você Não Está Sozinha. Então, para quem não conhece, essa é uma campanha que surge para criar uma rede de apoio na vizinhança, às vezes amarrar um lencinho no portão, na porta, na janela, onde der visibilidade, para tentar, também ficar prestando atenção se você ouve alguma coisa, para tentar ajudar as mulheres que estão passando por isso. É um pouco daquilo que você falou, fazer o xizinho na mão, de como que a gente consegue dar uma oportunidade para que essas mulheres escapem dessa situação. Mas, além dessa rede de apoio na vizinhança, a campanha Vizinha Você Não Está Sozinha também prevê uma pressão, por exemplo, como você falou, para vagas em hotéis, para essas mulheres que têm que ficar confinadas, ainda mais nesse momento tão difícil de crise, como a gente falou, ninguém está bem, elas estão confinadas com seus agressores e correndo risco de vida. E se elas a gente poderia até dividir, por exemplo, assim, sabe, algumas casas
que deveria ficar para a mulher, entendeu? Então, assim, ó, quem vai sair é você, né? Vamos fazer, então, o setor de homens abusadores, homens violentos e agressores, entendeu? E o outro na mulher é que tem que sair com filhos e tal. Eu acho que a gente tem que olhar para os dois casos, sabe? Assim, porque às vezes a mulher vai ser um prejuízo maior para ela, por exemplo, sair da casa dela, entendeu? De depois, como ela volta, o cara também pode botar fogo nas coisas dela, jogar fora, porque eles ficam insanos, né? São pessoas que são muito imprevisíveis, são muito agressivas, total prazer de prejudicar a vítima deles, de qualquer forma, seja fisicamente, né, materialmente, da maneira que for. E aí, o que eu queria comentar com você é que, assim, a gente tem a campanha Segura em Casa, por exemplo, que ela tem o objetivo de pressionar o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, para implementar uma lei que já foi aprovada no começo do ano, que prevê um auxílio aluguel para que essas mulheres consigam sair dessa situação de dependência financeira, de violência patrimonial. E essa ideia de criar essa campanha Segura em Casa, que foi feita com vários coletivos de mulheres e projetos sociais, surgiu dessa live com a Antônia Pellegrino falando sobre o Vizinha Você Não Está Sozinha e sobre ações que estavam sendo feitas por deputadas estaduais e em outros estados e também algumas outras políticas em alguns municípios. E aí eu fui verificar, junto com outras mulheres, o que estava sendo feito em São Paulo. Então, nesse período, a gente viu que existia essa lei e falou, caraca, porque isso ainda não saiu do papel justamente nesse momento. E a gente fez essa campanha de mobilização, já tem quase 5.000 assinaturas, conseguimos fazer reunião com a prefeitura, eles estão acelerando o processo, já está na fase da procuradoria, então provavelmente deve ser publicado em breve, e a ideia é que ele seja regulamentado o quanto antes. E aí, assim, eu acho que a gente tem vários cases legais, você já citou alguns, que podem ser exemplos nacionais, assim, para serem replicados em outros municípios. E aí eu quero te fazer uma pergunta, depois eu quero voltar para falar sobre a questão dos movimentos e das campanhas. Mas do ponto de vista político, como você enxerga o papel dos municípios para prover, ainda mais esse ano, que vai ser um ano de eleições municipais, a gente não sabe como vai funcionar, mas vai ter eleição, qual o papel dos municípios em garantir os direitos das mulheres, em combater a violência, em prevenir, também em remediar danos feitos às mulheres, tendo em vista também o cenário tão difícil que a gente vive a nível federal? Eu acho que assim, a nível municipal, a gente está mais perto, consegue estar ali na linha da comunicação institucional, né, junto a essas mulheres. Então, eu acho que é muito difícil a gente só falar desse tal do apaga-incêndio, entendeu? Do apaga-incêndio, apaga-incêndio. Nós podemos fazer dentro das escolas, nós temos nas nossas mãos a oportunidade de colocar esse tipo de pauta dentro da escola. A gente precisa desse tipo de discussão. Quando a gente fala também sobre, e isso tem que englobar esse tipo de papel de gênero, desse tipo de discussão das violências, né, que isso gera, e a gente também tem que falar sobre a própria educação sexual. A educação sexual, a princípio, ela assusta, porque as pessoas logo leem que é educação sexual, que é ensinar sexo. Quando, na verdade, a conversa começa muito antes disso. A conversa começa falando sobre os limites do seu corpo, a jurisdição, quem pode ou não tocar no seu corpo e de qual maneira, sabe? Esse papo, ele precisa começar desde cedo para que a gente aprenda a amar e respeitar o nosso corpo e o corpo alheio, né? Então, eu também acredito que a gente deveria estar fazendo um esforço para que esses homens que estão sendo denunciados, para que eles passem por algum tipo de processo educativo, entende? Porque a gente precisa olhar para esses caras e falar assim, a gente precisa te ressocializar, meu amor. Porque por mais que ele não vá preso, né? Porque a gente sabe que muitos deles não vão preso, que nada acontece, paga uma fiança, fica por isso mesmo, a mulher retira a queixa, e aí ele some do radar.
Ele some, a gente não tá fazendo nada, esse cara tá solto, uma se livrou, mas e a próxima? Entende? Por que que esses homens não estão no nosso radar? Então, eu acho que a gente precisa, de fato, olhar para essas medidas mais educativas que estão ao nosso dispor. E, é claro, isso que você citou agora é de extrema importância que a gente, como comunidade, possa acolher essas mulheres ou, né, numa medida de emergência, olha, eu preciso sair da minha casa agora, ou esse cara precisa sair daqui agora, o auxílio também, para que ela possa se reerguer e construir a vida dela, para que os filhos também não estejam numa situação de ainda maior vulnerabilidade e que as pessoas aprendam a ouvir melhor. Eu tenho um caso aqui na minha frente de casa. Tem um casal que vira e mexe, tem briga, ela fala que vai chamar a polícia para ele parar de bater nela. Eu fico desesperada, eu começo a gritar do outro lado para ele parar. Eu aviso que eu ouvi, que eu estou chamando a polícia e eu de fato chamo. Toda vez que a polícia chega, ela não deixa subir, ou não sei se é ele que está mantendo ela em cárcere. Como que eu vou falar com essa mulher? Né? Mas pelo menos eu mando ajuda, eu mostro para ela que ela não está sozinha, né? A polícia vai lá, conversa, não, já ficou tudo bem, tá tudo bem. Mas toda vez que eu ouço, eu meto sim a colher. A gente tem essa mania de achar que a gente não tem que se meter, que não é problema nosso. E é assim que a gente mostra que a comunidade está atenta e que a gente não vai mais enfim, conviver com esse tipo de gente, com esse tipo de violência. Uhum. A gente recebeu um comentário aqui que eu achei bem legal. As pessoas estão, tipo, super refletindo, mandando várias dicas. Como impedir a retirada da queixa, como prevenir, como antecipar que vai acontecer um crime, se tem tecnologia para isso hoje. Aqui a gente recebeu um outro comentário também de terapias alternativas comunitárias para essa ressocialização e também para a educação preventiva. Eu achei super legal todas essas ideias, essas dicas. Eu acho que eu vou estudar um pouquinho depois, que algumas eu nunca tinha parado para pensar. Mais do ponto de vista ainda da educação, né? Eu acho que eu ia te pedir, se você pudesse dar alguma dica para as mulheres, também para os homens que estão assistindo a gente, como reconhecer, como prevenir um relacionamento, seja ele amoroso, seja ele familiar, que pode ser abusivo e se tornar uma violência para as mulheres, né? Tem um estudo, que agora não vou lembrar o nome, faz um tempinho que eu li, que ele trazia vários dados dos tipos diversos de violências que as mulheres sofrem, né? Até o próprio relógio, né, do Instituto Maria da Penha, o relógio da violência contra a mulher, tem tudo isso mapeado. Então, assim, os números são extremamente assustadores, que vão desde o assassinato de mulheres até um assédio que acontece na rua, né? Mas eu acho que, assim, que dicas que a gente pode dar, que a gente pode seguir para a gente mesmo, como você falou, conhecer os nossos limites, conhecer os limites do nosso corpo, o que é uma relação abusiva, até que ponto, porque a gente não é ensinado, a gente não tem educação para isso, nem nas escolas, muitas vezes nem na família. Então, por exemplo, eu e várias amigas minhas já passaram por relacionamentos abusivos, assim, ainda mais quando você é mais jovem, que você ainda não tem experiência, etc. E muitas mulheres aprendem na pior maneira possível, né? E aí, eu queria te perguntar se você tem alguma dica, alguma coisa para recomendar para todo mundo que está assistindo a gente. Eu acho que assim, a gente precisa aprender a diferenciar um pouco também o relacionamento tóxico e o relacionamento abusivo. O relacionamento tóxico, é óbvio que ele suga também as nossas energias, que ele também faz muito mal. Em geral, são homens, né, que são infelizes com vários aspectos da vida dele. Ele, né, acaba projetando isso muito em você, com críticas excessivas, né, ele vai minando a sua autoestima, ele te julga muito, mas você vê que, na verdade, isso é uma completa projeção de uma insatisfação geral da vida dele, com vários problemas, e ele não quer te machucar, entendeu? Não é aquela pessoa que ela quer intencionalmente fazer mal para você. Ele não chegaria a te bater,
né? Ele não chega nesse ponto. Inclusive, quando você fala para ele, nossa, ele fica super chocado, né? Ele não se vê nesse lugar, ele não tem consciência daquilo que ele está fazendo, mas ele ainda consegue sentir culpa, consegue sentir uma certa vergonha, ele ainda se abre para o diálogo, mas, apesar de ser um relacionamento tóxico, né? Eu acho muito perigoso quando a gente vai aceitando e vai se iludindo de que essa pessoa vai mudar, de que isso, sabe, que a gente se tem muito como a salvadora, né, desses relacionamentos, esse encargo, essa responsabilidade é dado pra gente já desde pequena, né? Nós somos responsáveis pelo relacionamento. Já o relacionamento abusivo, a pessoa, ela tem completa noção do que ela está fazendo. Ele, inclusive, ele tira prazer de tudo isso que ele faz com a mulher, né? Então, ele usa a chantagem emocional, esses recursos emocionais, para obter o controle total da situação. E aí a gente consegue ver ameaças, xingamentos, humilhação, desprezo, intimidação, ridicularização, de várias maneiras, mentiras, gaslighting, né? Tem muito gaslighting, assim, ficar fazendo, né, a mulher de louca. Só que eles não começam assim. Porque se eles começassem um relacionamento assim, ninguém ia entrar nessa, né? A questão eles são super, no começo eles são super charmosos, encantadores e fofos e românticos, entendeu? A vítima, ela fica completamente enlouquecida, apaixonada. Quando ele consegue esse poder, quando ele vê que ele realmente fisgou e captou, pronto. Ela já está, né, nesse cárcere. E aí, assim, o negócio é, gente, estar atento aos sinais. A gente precisa se educar muito. Um relacionamento, é claro que ele não vai te fazer feliz o tempo inteiro. É óbvio, né? As pessoas nem sempre estão ali para corresponder a todas as nossas expectativas e desejos, existem falhas, às vezes vai ter uma briguinha ou outra, mas assim, a partir do momento que a briga não é mais uma exceção, ela é uma rotina, você está se sentindo presa nessa relação, humilhada, diminuída, né? Por favor, você não é obrigada a ficar nem a entrar nessa relação. Existe um esforço muito grande, né, de séculos, né, de lavagem cerebral, do amor romântico, né, de tantas coisas, de ideais, assim, que fazem com que a gente perca completamente o fio de realidade de quem é, de fato, esse ser humano, né, de quais são os sinais que esse ser humano está me dando, como essa pessoa está me fazendo sentir, assim, cara, se você está se sentindo mal, tem alguma coisa errada, você sabe que tem alguma coisa errada. O problema é que esses caras, né, essas pessoas que normalmente são narcisistas perversas, né, eles encontram pessoas que já vêm de famílias disfuncionais, né, que elas já foram abusadas pelos seus próprios cuidadores de alguma forma, e não estou falando só do abuso sexual, tá? Estou falando também de outras formas de abuso psicológicos. Então, elas estão muito acostumadas a estar dentro desse lugar. É por isso que a gente vê a coisa se repetindo e se replicando tantas vezes, né? Porque está todo mundo desavisado de onde a gente veio, né? E do que a gente está replicando. Então, quando eu bato tanto nessa tecla de que a gente precisa começar isso cedo, é sério que a gente precisa começar a discutir isso dentro da escola, porque na família você não vai ter essa discussão. A família, ela não sabe quão problemática e disfuncional ela é, entendeu? A sociedade precisa estar aqui para avisar essas crianças e essas pessoas, né, do que é ou não tolerável, porque essa educação a gente não está tendo dentro de casa, né? Então, eu acho que conversar com as pessoas, talvez seja muito mais fácil que alguém perto dessa mulher perceba que ela está num relacionamento tóxico. Gente, também tem homens que se metem em relacionamento tóxico, também tem mulheres que são tóxicas, é claro, né, que são abusivas. Mas é mais fácil que as pessoas ao redor consigam mostrar para essa mulher que ela está se metendo numa fria, né, que tem sinais de violência aqui, para que ela fique esperta e pula desse relacionamento. Você não vai mudar essa pessoa problemática.
Entendeu? Não insistam. Se você tem filho, se você tem filha e filho, e você tá dentro dessa situação, por mais que você fale que isso é errado, que, olha, não tá legal, papai não deveria estar fazendo isso e tal. Gente, as crianças, elas aprendem é pelo exemplo, não é pela palavra, entendeu? É pelo que acontece. Então, assim, vamos estar atentas, busque ajuda, né? Faça de tudo o que for possível para sair de dentro dessa situação. Você não estará sozinha, com certeza, de alguma forma, sua rede de apoio vai conseguir te ajudar. Perfeito. Não foi nenhuma dica, nenhuma sugestão, foi uma verdadeira aula que você acabou de dar aqui pra gente. A gente recebeu vários comentários. Eu queria fazer uma pausa para ler alguns. O Tá bom. Fiso.alves comentou assim: incrível como a educação é a melhor alternativa para praticamente todos os problemas sociais. Pois quando a gente não atua nos alicerces, fica muito mais difícil apagar os incêndios. Eu achei esse comentário muito bom, né? As Exatamente. pessoas todas reforçando um pouco aí o papel da educação, né? E também das campanhas, né? Eu vi algumas pessoas falando da importância das campanhas, de Do meter a conscientização colher e também esse no fim, né? modorfismo, falou aqui. É, é. E aí, Babi, antes de eu te fazer a última pergunta, eu queria te perguntar sobre essas campanhas, né? Porque você deu aí uma verdadeira aula de, tipo, como reconhecer o que é um relacionamento abusivo, diferença para um relacionamento tóxico, como se prevenir, como que a gente pode meter a colher sim, né? E também para nós mesmos, né, homens e mulheres, nos prevenirmos e sabermos dessa situação. E a gente comentou aqui de algumas campanhas, né? Então, o hashtag vizinha, você não está sozinha. Então, quem puder pesquisar é ótimo. Tem o Seguro em Casa, que é uma campanha que eu fiz parte desse processo de idealização, que é focado em São Paulo, mas pode ser um case nacional. Então, acho que é legal para as pessoas pesquisarem. Tem uma outra que se chama, uma rede, né? Que foi fundada também pela Gabi Mansur, que tem o blog Justiça de Saia, ela é uma promotora de justiça, que chama Justiceira, que é uma rede que já tem mais de 700 mulheres que dão esse apoio jurídico, psicológico, emocional para mulheres que estão nessa situação. Então, acho que é um projeto legal. E aí, eu queria te perguntar se você tem mais algum projeto que está rolando, alguma campanha que você possa divulgar para a gente. Eu acho que o mapa do acolhimento é muito legal, assim, é um dos serviços e plataformas que eu mais indico, porque eles também dão esse tipo de respaldo psicológico, né? Então eu indico fortemente o mapa do acolhimento, a cobertura é muito boa, né? A rede de apoio delas é incrível, então assim, eu acho que é o que ao meu ver, assim, é o que está mais ao alcance das pessoas, assim, de campanhas. E tem o 180, né, gente? Que a gente também não pode esquecer que é só bater um número aí. Tem a questão que, como elas estão isoladas, às vezes elas estão 24 horas com esse agressor dentro de casa, elas não têm um respiro, então elas não conseguem fazer esse tipo de denúncia por telefone, né? De fazer ali a ligação e não correr o risco dele ouvir e ela sofreu um outro tipo de violência. Então, nesse caso, eu indico o mapa do acolhimento que você pode fazer via online e via as redes. E aí eu queria fazer um adendo que a gente esqueceu de falar, que é a participação dos homens, dos próprios homens, e identificar quando amigos, parentes, vizinhos, quando essas pessoas, esses caras estão sendo violentos, entendeu? E conversar. Assim, olha, cara, eu notei que eu acho que você não tá com um comportamento muito saudável, não, com a sua mulher dentro do seu relacionamento. Dos caras aprenderem a puxar a orelha um do outro, entendeu? Deles mostrarem que eles estão ligados, que isso não é certo, porque a gente também não pode esquecer do privilégio da fala masculina, né? Então, assim, o homem, quando ele fala, ele sim, ele ainda é mais ouvido, ele é mais respeitado, ele bota mais medo, entendeu? Ele consegue impor mais respeito através da fala dele, por ele ser homem, a gente ainda vive nesse mundo. Então, assim, saibam usar o privilégio masculino de vocês também para saber intervir, né? Para saber educar também outros homens a respeito disso. Não, muito bom. Você já até, a gente adiantou um pouco a última pergunta que eu queria fazer para você.
A gente falou de várias coisas aqui nessa live. Então, falamos de várias políticas públicas que existem, que podem ser melhoradas, que estão em processo de aprovação ou que não existem, que deveriam ser implementadas. Falamos de várias campanhas, de projetos, reforçando o Ligue 180. Falamos de várias dicas e sugestões de como saber que você está no relacionamento abusivo, no relacionamento tóxico. Você acabou de reforçar também a questão desse poder de fala, né, de lugar de fala, da masculinidade, né, de você, poxa, né, identificar quando um amigo ou seu colega está sendo violento, e de você chegar e falar, olha, isso não é legal, então isso é muito importante. E aí, a minha última pergunta para você além de todos esses pontos que a gente falou, ou se tiver algum ponto que você queira reforçar para quem está assistindo a gente agora, o que você, em casa, pessoa física, pessoa comum, com CPF, pode fazer para barrar, para combater, para frear, para prevenir a violência contra a mulher? Porque muitas vezes a gente acha que a gente é impotente, que a gente não pode fazer nada, mas a gente pode fazer muita coisa. Às vezes a gente não vai mudar o mundo, mas se a gente conseguir mudar o mundo de uma pessoa, já valeu a pena. E é isso que eu queria te perguntar. Sim. Bom, tem o metacolher, né, que é sempre que ouvir alguma coisa estranha, algum tipo de violência, então interceda, faça uma ligação para a polícia ou tente conversar, então acho que isso é primordial. E não criar homens machistas, né, nem criar mulheres, né, meninas que tenham essa concepção, que façam a ligação entre o amor e o sofrimento, o amor e o abuso. Né? Então, acho que para isso a gente precisa olhar muito para o nosso tipo de educação e, sem querer, a gente replica muito desses padrões de hierarquia dentro já da nossa criação, entendeu? Eu que mando porque eu que pago as contas, você vai me obedecer porque eu que estou mandando, sabe? Assim, é porque a criança ela também está dentro dessa seara de seres com uma voz política anulada, né, basicamente. Então, eu acho que assim, o que está né, assim, perto da gente dentro de casa é isso, são os filhos, pelo menos no meu caso, porque eu tenho 2 meninos, então para mim é de extrema importância que eles entendam, né, o mal que os homens já fizeram, mas o bem que eles também são capazes de fazer e de reproduzir. E eu vou educando as pessoas ao meu redor. Eu sou essa pessoa chata, né? Que eu não passo a mão na cabeça de ninguém, não passo o pano, nem se for para amigo, assim, para absolutamente ninguém. Assim que eu fisgo assim, alguma coisa, eu estou lá, eu estou falando, eu estou dando meu textão e eu não vou desistir nunca dessa missão, assim, de educar as pessoas a respeito disso. Perfeito. O Bruno até comentou aqui, eu achei ótimo. Já solicitei que um amigo meu respeitasse sua esposa na minha frente durante o jantar. É isso, assim, parece que é Isso, bobo, mas não é. Né? Como você falou, exatamente, essa pessoa começa assim. chata que vai falar, vai criticar a piada machista, que vai, né, educar os filhos e reforçar, né, essas questões. Então, eu acho que é isso, né? São as pequenas atitudes que vão acabando mudando, né, o mundo de cada pessoa que está à nossa volta. Então, faz toda a diferença. Sim, a gente tem que repreender essas atitudes e não achar que é normal, entendeu? A gente ficar chocado e fingir que não foi com a gente, fica constrangido. Não, não. Como sociedade, a gente tem que repreender assim, em todos os aspectos possíveis e imagináveis. Mas também tem que educar, entendeu? Não é só repreender. É repreender e educar, atuar na prevenção, mas também na reeducação dessas pessoas que aprenderam tudo errado. Boa. Acho que a gente pode, acho que é uma ótima frase, né? Educação e reeducação, né? Então, acho que a gente não sair assim, conformado, a gente não aceitar que as coisas são assim. Não, as coisas mudam, mudou muito, né? Enfim, toda a nossa Muito, história. muito. Quando a gente olha de passado, você trouxe essa coisa do, nossa, nos anos 80 para cá, como já avançaram e evoluíram, né, as pautas das mulheres, os direitos das mulheres, e ainda falta muito, é tudo muito recente, né? Então, eu acho que nós, né, nossa sociedade, eu acho que eu também para essa geração de meninas que está chegando. Então, tem algumas minhas assim, que tem 15 anos
E assim, a gente vê também vários casos de meninas, adolescentes, jovens fazendo um caso que me marcou muito, que foi a revolução da legging na escola, porque a diretora falou que a menina estava indo com uma calça muito apertada, que aquilo chamava a atenção dos meninos e era ruim. Então, as meninas fizeram uma revolução da legging, todas foram de legging, e assim, levaram cartazes e tal. Eu falei, gente, eu com 15 anos, se a professora diretora falasse isso, eu ia chorando e nunca mais usava. Então, eu acho que assim, acho que essas gerações que estão vindo, né, acho que dão essa esperança também. Eu acho que tem um outro pensamento, eu acho que a gente está, com todas as dificuldades, conseguindo evoluir também através da educação e reeducação. Com certeza, querida. A gente sabe que assim, as pessoas dessa geração ainda têm muito chão pela frente, né? Temos ainda a geração anterior dos boomers, que é ainda mais difícil de lidar com eles, de fazer, né, a informação entrar. Mas, espera só um minutinho, filho. O filho. Amor, eu tô no meio da live, eu já tô terminando. Oi. Hã? Com licença. E aí é isso. Então, assim, atuando em todas as esferas, né? Desde você começar lá pequenininho, para que essas gerações também não peguem esses resquícios, mas a gente tem que pensar nessa galera que já é grande, que já é cabeça dura, entendeu? Que é mais difícil de fazer entrar informação, mas fazer com que a lei seja cumprida, né? E que eles passem por essa reeducação, assim. Como sociedade, nós não aceitaremos isso, ponto. Esse é o grande recado que a gente precisa dar. Perfeito, Babi. Nossa, foi uma verdadeira aula. Quero te agradecer muito pela live, né? O nosso tempo acabou. A gente até falei que você seria 40 minutos, a gente até passou um pouquinho. Mas assim, algumas pessoas comentaram, poxa, agradecendo, falando que a live foi sensacional. Também tô assim, saindo daqui com a cabeça explodindo, mas também com um pouco de esperança. Fiquei muito contente também com todos os pontos que a gente levantou, que já estão acontecendo, que precisam evoluir, mas que eu acredito que a gente tem feito uma força muito. Sim, repressão para que esse auxílio, né, para essas mulheres saiam, para que o acolhimento de fato aconteça. Vamos lá no perfil dessas pessoas e vamos pressionar, ok? Obrigada, viu, Malu, pelo convite. Valeu, gente, que participou. Um beijo e até a próxima. Estamos juntos, sempre, sempre, sempre. Perfeito, querida. Muito obrigada. A live vai ficar salva, algumas pessoas comentaram, então depois compartilhem com os amigos. E a gente precisa falar sobre violência de gênero, porque é o único jeito da gente reverter esse quadro. É isso. É isso. Beijo a todos, gente. Boa noite, Babi. Obrigada. Até as próximas. Obrigada, Malu. Beijo, beijo, gente. Valeu.